Olá, paz e bem! Estamos aqui final de ano, né? E não podia faltar um Pérolas Protestantes. E vai ter esse Pérolas aqui, tá? Domingo a gente não vai ter nada, assim como a gente não teve no Natal, né? Porque o pessoal vai estar ocupado, festejo, essas coisas todas. Mas eu vou deixar o Pérolas aqui para vocês, né? Avisando ao pessoal que é do Apoia-se que hoje eu já mandei o livro, né? Ficar aqui um agradecimento a vocês. E né, vamos então com Pérolas, que tá fantástico, tá? E vocês veem, ó, tio Cláudio fica arriscando a sanidade dele por vocês, tá? Então, vamos lá, a primeira pérola do ano, né? Ou do final do ano. Me criaram, fui até os 14 anos anjo. Será que tu não entendeu? Anjo não tem sexo definido de menino ou menina. Anjo é anjo. Cara, tu só pode ter sido anjo do inferno, cara. Como é que o cara diz que. Não, olha só, meu irmão e minha irmã. Quando o cara nasceu, perguntaram: é menino ou menina? O médico deve ter respondido: é anjo. E ele foi um anjo até os 14 anos. Ele andava voando por aí. Ele não precisava de pegar condução. E aí, depois dos 14 anos, eu não sei se ele virou homem ou lobisomem, aí eu já não sei mais nada, né? E aí, pobre coitado, perdeu as asas, despencou. Gente do céu, eu fico assim, protestantismo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É aquela coisa que o Robson sempre fala. Né? No dia que não tiver Wi-Fi, né, acabou o protestantismo de internet, porque carambola. Só pode ter esses caras escrevendo um treco desse, não pode ser uma pessoa equilibrada, não sabe a diferença de uma pessoa com anjo. Né? E como sempre, o protestantismo ele tem que jogar né, uns contra os outros. Aqui no caso, né, esse pobre coitado né, jogando Jesus Cristo contra Paulo, como se o evangelho de Paulo fosse diferente do de Jesus Cristo. Olha que descoberta importante para a humanidade essa criatura fez. O evangelho de Paulo é um, né? E o evangelho de Jesus Cristo é outro. Gente, nunca ninguém percebeu isso na face da terra, gente. Esse é o primeiro. Esse ser intelectual, esse ser iluminado, para nos esclarecer isso. Coisa fantástica. A gente só vê isso dentro do protestantismo. E é a vida que segue, né? Vida que segue, né? Aqui é aquele meu famoso estudo, né? Que eu sempre falo que o protestante não sabe o que é idolatria e não sabe mesmo. Eu não tenho a mínima noção do que é idolatria. E aí o cara lança essa aqui. Qual é a pior idolatria de um ateu? Ou o cara não sabe o que é idolatria, ou ele não sabe o que é ser ateu. Porque ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus nenhum. Então, obviamente, né, ele não pode ser idólatra. Porque ele não crê em Deus nenhum. Acabou. Entendeu? Não. Então é um problema muito sério. Mas é aquela coisa que eu falo. Protestantismo, você se combate com cultura, não precisa de Bíblia. Se arrumou uma gramática boa, tacou na frente do protestante, ele sai correndo. Que acabou a seita dele. Então é aquela coisa, né? O cara vem com essa. Ele não sabe o que é o princípio do ateísmo. Outra grande revelação que a gente não teria se não fosse o protestantismo. Né? Vocês não sabem, mas segundo o cara botou aqui, o padre é a representação do apóstolo Judas Iscariotes, pois foi ele o único que comeu pão molhado no vinho, certo? Então é aquela coisa, né? Os outros apóstolos não tomaram vinho,
Nem Jesus bebeu vinho. Né? Isso é uma revelação importante, teológica. Né? Olha só, o padre representa porque ele toma o vinho. Então Judas tomou o vinho, o padre também, né, tomou o vinho. O problema é que Judas, pelo que me consta, não tomou na consagração. Mas aí, explicar para o cara que é consagração, né, uma religião que não tem sacerdócio, que acha que a Eucaristia é simbólica, fica difícil. Né? Uma pessoa com a mentalidade tão tacanha, tão pobre, né? A gente tentar explicar para essa criatura, a gente só pode rezar pelo cérebro dessa criatura que já faleceu. Porque os neurônios do tico e teco do cara para formar uma conclusão dessa, gente, é porque esse cérebro está necrosado. Ele já não tem massa cinzenta, ele já tem uma massa amarronzada, né, tida ali pelo marrom, fede, né, a gente tem que limpar o pé quando pisa. É o tipo de massa, né, amarronzada que o cara deve ter no crânio dele. Falando em corpo humano, né, para vocês verem como é que o protestante, a Bíblia para eles é um chiclete, né, não tem nada de demais. O cara bota que a Bíblia é só uma alegoria que ensina como o corpo humano, né? Como funciona o corpo humano. Então a Bíblia nada mais é que um livro de anatomia. Olha que coisa incrível. A gente jamais saberia disso sem ter o protestantismo. Não é uma coisa legal? É uma coisa ultra legal. Olha o protestantismo, mais uma vez, emburrecendo a humanidade. Entendeu? Você não precisa mais estudar livros de medicina. Você abre a Bíblia e está lá como se opera um coração, um rim. Né? Eu quero saber se na Bíblia tem transplante de cérebro para fazer uma doação para essa criatura. O que vocês acham disso? Botem nos comentários, eu quero saber. Né? Eu quero saber sobre isso, porque são coisas muito importantes para a vida da gente. Né? Aliás, o protestantismo ele vai além, né, da cura física. Eles também são entendidos em coisas do psicológico. Se Freud não explica, o protestantismo explica. Olha o que o cara bota aqui. Depressão é falta de pegar uma casa para limpar, uma pia de louça, um balde de roupa para lavar, uns filhos para cuidar. Quer dizer, é assim, é o suprassumo, né, do mais elevado, do ápice, da magnitude, né, da empatia, né, da psiquiatria. Isso é o protestantismo. Né? Só pode, pelo menos esse cara aqui. Eu não sei os outros protestantes, mas, né, eu ainda estou em fase de estudo, né, para ver se essa demência é geral, localizada, é uma demência seletiva. O que vocês acham? Botem aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de demência protestante, essa soberba protestante. Né? Botem aí. Eu quero saber, né, como é que fica isso, essa mentalidade arcaica. Né? Aliás, outra coisa que me impressiona no protestantismo é a sua capacidade histórica. A definição de história do protestantismo é uma coisa assim de louco. Né? Então, o cara, lembre-se, eles dizem que quem fundou a Igreja Católica foi Constantino. Então, Constantino fundou a Igreja Católica e quem matou Jesus e seus discípulos foram os romanos, onde nasceu a Igreja Católica. Né? Óbvio que, né, foram os romanos que mataram Jesus, foram eles que condenaram, foram eles que levaram ao julgamento no Sinédrio. Óbvio, todo mundo sabe disso, né? Assim, pelo menos no meio protestante, isso aí é uma coisa que a gente tem que agradecer aos protestantes por revelarem a gente. Mais uma grande revelação protestante. E aí vem outro que
para justificar essa igreja católica que matou Jesus, fundada por Constantino, falou que foi a própria igreja católica que crucificou Jesus, porque ele era contra as ordens da igreja de Roma, já que ele fazia tudo de graça. E a igreja não ganhava dinheiro. Por isso as pessoas paravam de ir à igreja e seguiam a Jesus. Olha que pensamento profundo, que conhecimento teológico, histórico, cronológico, bostológico, mitológico. Meu Deus do céu, o que seria da humanidade sem o protestantismo? Né? Eu, pessoalmente, eu acho que se não fosse o protestantismo, não existia tanta gente, né, levada ao psiquiatra, porque isso aqui para mim é um caso psiquiátrico. Entendeu? É esquizofrênico que nem o pai da mentira. É uma esquizofrenia tão grande, é uma autoestima tão grande que o protestante tem, que todo protestante lê a Bíblia e ele acha que ele descobriu uma coisa fantástica, que a Igreja Católica, em 2000 anos, nunca descobriu. Tá? É assim, né? Eles não são nem um pouco soberbos. Né? E vocês sabem que Deus, ele adora os soberbos, né? Por isso que ele caminha assim, né? Bate ponto lá na igreja protestante, ele só espanta o Satanás de sacanagem, né? Porque se você for assim, vai ver Satanás lá toda hora batendo ponto, com aquele sotaque de Capão Redondo. Mas o cara fala que ele é tão apóstolo quanto os 12 que seguiram Jesus. Olha que coisa impressionante. O que eu posso dizer da humildade desta figura? Só faltou ele dizer que ele é o segundo Jesus Cristo na Terra. Deve ser o segundo iluminado na Terra. Né? A gente tem que bater palma para esta figura. Olha, a sua humildade, entendeu? Nos comoveu. Troféu humildade, sandália da humildade para você. Tá bom? A gente agradece muito aí, né? A coisa do protestantismo, porque o protestante ele tem um total devido a essas proporções. Todo mundo sabe disso. O protestante, assim, né, uma grande maioria deles, né, deve ter algum senso de equilíbrio. Eu não sei todos os protestantes, mas deve ter mas algum escapa, porque eu fico assim, gente, o protestante sabe o que é milagre? Ele sabe o que é divino de proporção? Ele sabe o que é salvação? Porque eu leio um treco desse aqui e não acredito nisso. Ele bota que a maior fé numa intercessão foi a do centurião, porque os católicos teimam que foi Maria. Porque a de Maria foi maior que a do centurião. Muito maior. Infinitamente maior. A prova disso é que o anjo diz para ela que ela vai conceber sem ter tido relações sexuais, e ela acredita. Tá? Ela não fez exame pré-natal para descobrir que estava grávida, ela simplesmente acreditou na palavra do anjo, e tanto acreditou que ela saiu de onde ela estava, foi 80 quilômetros até a casa da parenta dela, Isabel. Então ela teve o princípio básico da fé, que é a certeza das coisas que não se creem. Que não se creem, não, que não se veem. Desculpe. É que eu confundi com a fé protestante, que eu acredito protestante, né? Desculpe, é que o protestantismo às vezes influencia a mente da gente, deixa a gente assim meio insano, não falando coisa com coisa. Por isso é que você tem que fazer um Pix para esse canal. R$2 de Pix para ajudar esse canal. O tio Cláudio pelo menos tem dinheiro para um psiquiatra para combater esses caras. A fé de Maria foi tão grande que ela estava de pé diante da cruz. Enquanto os outros achavam que era o final, ela em seu coração sabia que era um grande começo. Mas para isso, você tem que entender o que é fé, o que é intercessão, o que é milagre. Né? Maria acreditava tanto em Jesus que o primeiro milagre de Cristo foi através dela. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Então ela realmente acreditou sem ter visto. O centurião, Jesus já tinha feito vários milagres.
Ele sabia que Jesus fazia milagre. Ela acreditou por uma fé que você não tem noção, por uma revelação, uma intimidade com Deus que você jamais terá, porque é aquela coisa, Deus foge dos orgulhosos. Porque o que é mais fácil? Você pedir para uma pessoa fazer um milagre depois que ela já tinha feito vários milagres, ou acreditar que essa pessoa possa fazer um milagre quando ela não tinha feito nenhum. Quem é que tem a certeza das coisas que não se veem? Quem tem fé maior? Mas é aquela coisa, como o protestante não sabe o que é fé, não sabe o que é milagre, porque ele tem uma crendice, ele não vai saber essa resposta. Porque aí tem que ter honestidade intelectual. E aí fica difícil, é uma coisa assim, né? Do nível intelectual que o protestante não, às vezes não alcança o próprio coitado. Não estou dizendo todos, mas esses caras de rede social eu já vi que é difícil. Né? Então o cara bota aqui, quando você vê o nível intelectual dos caras, que é, né? É menos que os camarão tem no cérebro. Mas se a alma fosse imortal, ela não teria sido criada. Eu queria saber o que tem a ver a alma imortal com criação. Ele está dizendo para mim que os anjos podem morrer, que os anjos foram criados. Então, por favor, senhor protestante, né, me mostra um anjo morrendo. Eu acho que até porque é aquela coisa, ele sabe que o diabo é um anjo. Aí teve aquele pastor que foi no inferno e matou o diabo. Né? Não sei se você conhece essa história, mas tem. Procura na internet aí. Então, pelo pastor ter matado o diabo, eu fico, gente, o que leva uma pessoa a acreditar que o cara foi no inferno e matou o diabo? Não sei. Mas é aquela coisa, o protestantismo não tem muita intelectualidade pelo visto. Né? Pelo menos isso de redes sociais. Então ele acha que a alma, né, você pode matar uma tiro, a facada, não sei. Aí compete aí, né, vocês deduzam aí como é que se mata o diabo. Então ele acha que a alma morre. É isso. É o que eu posso deduzir do protestantismo. Todo protestante pensa assim, não, porque não tem hegemonia no protestantismo. Né? Então, vamos fazer o quê? Né? Essa daqui, eu tive que mandar para o Robson, né? E se você é amante de gatos, é aquela coisa, o protestantismo também é sinônimo de superstição. Você não tem uma fé, você não acredita nisso, você vai cair na superstição. E aí vai ser uma besteira dessa. Gatos são animais do diabo. Porra, esse gato é animal do diabo, protestante, nem sei que animal ele é. Cala-te boca, Claudio, cala-te boca, cala-te boca. Né? Quando eu falo protestante, eu estou falando esses de rede social que escrevem essas asneiras. Né? Porque o Espírito Santo faz a gente escrever coisas iluminadas. Eleva o nosso pensamento. Não dá para esse cara ter o Espírito Santo com um pensamento juridico desse. Desculpa. Né? Toda pessoa que guarda gato em casa está guardando o demônio. Livre-se desses bichos. Então, se você tem um gato em casa, você está pecando mortalmente, segundo a seita desse maluco. Né? Desse pobre coitado, essa alma que a gente tem que rezar por ele. Né? Então, é isso aí, gente. É o que o protestantismo leva as pessoas. Né? E tudo tem que ter base bíblica, não se esqueçam disso. A base bíblica é o essencial do protestantismo, porque o protestante acredita na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia ele acredita. Correto? Então o cara bota assim, mentiroso, onde está escrito na Bíblia Sagrada que a Igreja Católica compilou a Bíblia? E que a Igreja de Cristo é católica? E responda com a Bíblia Sagrada. Então, se alguém quiser responder o cara aí, senta-se à vontade. Eu não estou com nenhum saco de responder uma imbecilidade dessa. Né? Porque isso aqui é coisa de Pinel. Né? Mas é assim, é a coerência protestante, como a gente vai ver mais adiante. Né? Esse aqui
Esse aqui acho que foi o papo mais pinel que eu já tive com o protestante. Né? Se a salvação é só em Cristo, é o sacrifício, como é que ficam os que morreram antes, né, antes do sacrifício de Cristo? E aí, né, tio Cláudio, né, desce da sua sapiência e fala, olha, foram salvos do mesmo jeito. Tá? Deixa eu ver se até... E aí o cara pediu base bíblica e o tio Cláudio aqui deu uma aula de Bíblia pro cara, né, falando, né, que Paulo escreve em Romanos que dentro da lei não tinha nenhum justo, e a partir da vida de Cristo aparece o justo. No Antigo Testamento só vai ouvir falar de justo em Noé, mas ele é antes da lei. Dentro da lei não tem nenhum justo. Então, antes do sacrifício de Cristo já aparece o justo. A própria Imaculada Conceição de Maria, que é pelos méritos de Cristo, já mostra que essa redenção é atemporal. E o cara pediu base bíblica, e o cara chegou num ponto que falou assim, bem, eu também não creio na Bíblia, muito menos na sua inspiração. Então esse contexto, o conceito de salvação é bíblico. O que estamos debatendo aqui, baseados em quê? Deve ser, a gente deve estar baseado nisso aqui, como ele pediu base bíblica, um livro de receita de bolo. Só pode. Só pode. E eu, em nome da caridade, parei de debater com o cara. Porque o cara que chega no nível de boçalidade desse, você chega pro cara, pá, tá aqui, na Bíblia, pá, a gente está baseado em quê? Você pediu base bíblica. E ele fala que não acredita na Bíblia, que não acredita na sua inspiração. Né? Porque eu falei, olha, só o próprio Espírito Santo inspirando a Bíblia já mostra que o sacrifício de Cristo é temporal. Eu sei que o protestante não vai entender isso, mas é verdade. Se a inspiração na Bíblia é por causa do sacrifício de Cristo. A presença do Espírito Santo ali. Mas é aquela coisa, você tem que ser católico para entender isso. E aí eu larguei o cara de mão. Né? Que é difícil discutir com pessoas que não sabem sequer entender um versículo da Bíblia, não conseguem interpretar um texto. Eu fico, gente, esse pessoal não lia quadrinhos, ia tomar zero em português. Isso explica o protestantismo brasileiro. Por quê? Se não fosse isso, não tinha como uma pessoa escrever uma boçalidade dessa que eu vou ler agora. Tá? Se Jesus profetizou a destruição do templo de pedra e que se cumpriu no ano 70, então por que existe templo de pedra? É aquela coisa, né? O protestante pega o texto, tá? Onde diz galinhas têm penas, e ele vai lá, adultera e bota assim, apenas as galinhas têm penas. E aí ele vê um pavão e não acredita que o pavão tem penas. Meu caro, minha cara, me respondam aí com sinceridade. Jesus disse que ia destruir todos os templos ou só um templo específico? Porque para responder essa questão tem que saber o seu nível de cultura. Porque isso aqui realmente é de uma pessoa que tem uma deficiência de leitura, de interpretação de texto medonha. E futuramente será um pastor ou uma pastora isso aqui. Né? Com a glória dos Deus deles, que é Manol ou Beuzebu, que não pode ser o mesmo Deus dos católicos. Não pode ser o Espírito Santo. Eu já falei, o Espírito Santo abre a inteligência. Isso aqui não é abertura de inteligência. Não pode ser. Não tem como. Acabou. Né? Eu sei que vocês estão rindo aí, mas na hora é um negócio assim, doido. E aquela coisa do protestante, ele começa a falar um monte de abobrinha. Ele não tem a mínima noção do que ele está falando. Essa que é a maior tristeza do protestantismo. Porque não basta ele deturpar a história, não basta ele deturpar
deturpar a gramática, não basta deturpar a Bíblia Sagrada, porque aquela é a máxima dos filhos de Lutero. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. O cara diz que as estrelas não têm o tamanho que a ciência fala, que a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, porque as estrelas vão cair do céu. Papá. Gente do céu, por que as pessoas não aceitam o heliocentrismo? Porque eles não aceitam Cristo como centro. Porque Jesus Cristo ele fala que ele é a luz do mundo. A luz do mundo, figurativamente, é o Sol, ao qual nós devemos orbitar. Mas como o protestantismo ele tem uma veia satânica, ele sempre presta culto a Satanás, então ele escrever esse monte de boçalidade aqui faz todo sentido. Acabou. Para mim faz completamente sentido. Aí a pessoa vem, né, eu boto assim, cara, ele é muita bosta. Aí a minha protestante, respeite as pessoas. Não, uma coisa é respeitar a pessoa, a outra é respeitar o que ela está escrevendo, o que ela está falando. E é um monte de bosta, é um monte de esterco. Desde que foi criado o protestantismo, a inteligência das pessoas caiu. Acabou. É uma morte cerebral. Começa a morte do coração, o coração vai dar uma falência de órgãos, depois vai o cérebro, e finalmente o cara morre e começa, que o cara morre, começa a defecar. E essa defecação espiritual vai parar na tela das redes sociais. Que aí de ontem fala, as estrelas que estão caindo são os meteoros, meteoro de Pégaso. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Vamos parar com essa porcaria. Vamos parar com essa porcaria. É de doer. É de doer. O protestantismo é de doer. A falta de cognição, a falta de inteligência, né? Ah, Claudio, não são todos protestantes. Beleza. Parece que vão para a rede social, pelo amor de Deus. Até hoje eu não vi um que se salvasse. Não tem. Olha esse aqui. Como explicar que Jesus que tenha nascido em 25 de dezembro e morreu em abril, na Páscoa? Ele viveu apenas 5 meses? Meu irmão e minha irmã, se você está aí e não faz o Pix para esse canal, contribuindo R$2 por mês, você vê aqui, nitidamente, o Cláudio sacrificando a sanidade dele. Porque ler um treco desse aqui é de sangrar os olhos. Eu sei que você está rindo. Mas olha aqui, o cara que escreve um treco desse. A pobre alma, o cérebro desse cara, como é que tá? Está um cérebro amarronzado. Se é que ele já possui o cérebro. Não sei. Eu não tenho dado científico para isso. Não posso crer que um ser humano desse tenha cérebro. Eu acho que se chover ferradura, esse cara nunca mais anda descalço. Se ele cai de pato, nunca mais levanta. Ele não é burro, não. Só come capim de sacanagem. Não tem outra explicação sociológica para isso. Meu irmão, bote seu comentário aí. Bote seu comentário aí. Que ele é muito útil para a gente estudar esse tipo de patologia. Entendeu? Olha só, outra coisa aqui impressionante. Né? Que aí chega o Natal, época de cristã, e como a função do protestantismo é não perpetuar a memória de Cristo, porque tudo que é Cristo, ele joga o pau. Então é Páscoa, pagão. Natal é pagão. Cara, sabe o que é paganismo? Sabe o que é idolatria? Fecha o bico.
Então vai comer o seu capinzinho matinal numa boa e não venha defecar na internet através do seu teclado. Então o cara bota que na Bíblia não há relato que os primeiros cristãos comemoravam aniversário. Sabe por que também não há relato dos primeiros cristãos defecando? Indo no banheiro defecar. Se você, meu irmão, está defecando e acredita numa baboseira dessa, você está em pecado mortal, meu irmão. Você tem que dar um trízimo para o seu pastor. Vai lá e dê um trízimo. E se você é desigrejado, né, pelo menos ajude a pagar a conta do Wi-Fi do Pinel que você mora. Que você está usando. Porque não é possível uma pessoa normal, uma pessoa sensata, escrever um treco desse. Então, meu irmão, deduz, olha, com os primeiros cristãos, não há relato da Bíblia que eles estavam defecando. Se você está defecando, você está em pecado. Você não entrará no céu. Então, bote uma rolha no fiofó, que aí você para de cagar e para de falar bosta, porque a sua boca tem inveja, né, o seu ânus tem inveja da asneira que sai da sua boca, da via bostérica que sai da sua boca, né? Do mar de bosta que sai daí. Então, meu irmão e minha irmã, é isso aí, né? Eu quero agradecer ao pessoal do Apoia-se, que apoiou esse ano, o Fábio Rossi, né? o Glauber, o José Tadeu, o Marcelo da Silva, o Olímpio Abreu, o Ricardo Maciel, o Marcelo Vicentim, o Lucas Dó e o Anderson Azevedo. Vocês que contribuem lá com o nosso Apoia-se, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe vocês esse ano. Já mandei o livro. Tá? Né? A Bíblia, né? Sobre a Bíblia, o estudo bíblico. Muito interessante. Se você não está participando do Apoia-se, se você não está recebendo esse apoio, por R$5 você participa do Apoia-se. E por R$2 você pode ajudar esse canal no Pix, que está aí, ó. TheRide@gmail.com, é o Pix do Tio Cláudio, tá? Você está ajudando esse canal, né, para ter uma câmera melhor, um microfone melhor, aí você pode vir aqui reclamar, né, que a gente reclamar, olha, o som tá ruim, o vídeo tá ruim. Você também não ajuda e quer reclamar, beleza. Né? E você que faz parte do Apoio, se você pode sugerir temas aqui. Eu sinto falta, porque tem gente que não participa do Apoia-se e vem aqui dar vários temas, né, especialmente sobre o Papa. Que eu acho engraçado que o pessoal, né, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que é o pessoal que não ia, né, não podia ser abençoado porque não ia para o reino dos céus. Né? Agora eu fico imaginando Jacó, quando abençoou o faraó, né, e está aqui que os idólatras não entram no reino do céu, né, como é que Jacó... Né, não, o faraó é idólatra, o faraó, ele acha que é Deus e não vai abençoar o faraó. Não, ele foi lá e abençoou. Ah, mas o faraó não era homossexual, então aí podia. Quem garante? Se bem que, né, vamos deixar isso para lá, né? Então volto aqui a dizer, né, que se você é impuro, você não pode pedir bênção a Deus. Se você não é imaculado, você não pode ir à igreja pedir bênção. Se você comete adultério, se você é homicida, se você é guloso, se você é beberrão, se você é tímido, se você é alegre, não vá pedir bênção na igreja, porque você não entrará no reino dos céus. Eu acho até interessante, porque bota o guloso, né, e o homicida no mesmo nível. Mas deixa isso para lá, né, junto com o homossexual. Não vou entrar em questão disso, porque eu já falei disso em vídeos passados. Né? Eu desejo a você que chegou aqui, até aqui, um bom ano novo, né, final de ano, um ano maravilhoso, né? A gente tem um 2004 muito bom. Se Deus quiser, todo mundo aqui de novo para curtir o Pérolas, né, enquanto esse canal existir. Então fica aqui o meu paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.